Olá, meu nome é Raquel Rangel e eu tô aqui para contar para vocês como que eu descobri o autismo do meu filho aos 15 anos de idade. Estávamos em janeiro de 2020, antes da pandemia, e o meu filho estava cursando o último ano da middle school. Naquela época ele já tinha poucos amigos, porque nós pensávamos que ele era bastante seletivo e por isso ele tinha alguns poucos amigos. Esses amigos aos poucos foram se mudando para outras cidades e por fim, o último amigo se mudou em janeiro de 2020. Percebi que o meu filho ficou bem chateado, bem triste com aquela situação. No entanto, a vida seguia normalmente. Até que em março de 2020, a pandemia do Covid chegou aos Estados Unidos e todas as escolas foram fechadas. Então, do dia para a noite, o meu filho deixou de ir à escola, deixou de ter aquela estrutura e aquele horário que ele tinha normalmente e passou a fazer escola online ou passou a ter aulas online. Por causa do tipo de aula que ele tinha, na verdade ele não tinha aulas online, ele tinha tarefas que tinham que ter sido cumpridas online ou que ele precisava entregar todos os dias. Aos poucos nós fomos percebendo que ele começou a ficar triste, mais calado, começou a parar de brincar com a gente, não mexia mais com o irmão, não fazia mais piadas com o pai, não pegava mais no meu pé e parou de jogar videogame, de fazer as coisas que ele gostava de fazer antes. E nós percebemos que ele estava começando a ficar mais trancado dentro do quarto, que ele começou a dormir mais durante o dia. Isso nos preocupou bastante, porque nós percebemos que ele estava em depressão. Ele estava com 14 anos e meio, era julho de 2020, e nós começamos a procurar psicólogos que pudessem ajudar o nosso filho a sair daquele estado depressivo. Procuramos também psiquiatras que pudessem prescrever uma medicação que pudesse ajudá-lo naquele momento. Quando nós começamos a levar o nosso filho aos psicólogos, eles começavam um a um a dizer que ele era diferente, que o perfil dele como paciente não era aquilo que eles trabalhavam, porque o João Pedro ele começou a discutir com os psicólogos e com os profissionais da área da saúde que estavam atendendo ele os possíveis diagnósticos que ele poderia ter. Com 14 anos, o nosso filho já tinha pesquisado na internet tudo sobre condições mentais. Nós moramos nos Estados Unidos e a primeira língua dele é inglês, apesar de falar português, e ele já tinha pesquisado no Google, na internet, em várias literaturas online, tudo que ele podia encontrar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre transtorno bipolar, sobre déficit de atenção, sobre autismo. E quando ele chegava nos consultórios, ele começava a dizer para os profissionais os sintomas que ele tinha e como que aqueles sintomas estavam cruzando diferentes diagnósticos e que ele queria um diagnóstico porque ele acreditava que somente tendo um diagnóstico exato ele poderia ser curado, ele poderia estar livre daquele estado depressivo. Nessa busca, nós nos deparamos com uma profissional que disse para mim assim: Raquel, eu acho que o seu filho precisa ser testado. Ele precisa fazer um teste psicológico, um teste cognitivo, ele precisa passar por alguns testes para ver se ele tem alguma outra condição. Enfim, eu não entendi bem o que ela disse, mas algumas semanas depois, quando eu cheguei em casa do trabalho, o meu filho mesmo disse para mim, ele falou: mamãe, eu já sei o que eu tenho. Eu falei: filho, você sabe o que você tem? E ele disse para mim: mamãe, eu sou autista. E na hora eu assim dei uma risada e falei: claro que você não é autista, meu filho. E ele olhou para mim bem seriamente, com uma certa tristeza nos olhos, e ele disse: mamãe, a senhora é uma mulher tão inteligente. Por favor, leia um pouco, se informe sobre o assunto e a senhora vai ver que eu sou autista. O meu riso se transformou em seriedade e a partir de então eu comecei leituras intensas a respeito do espectro autista
e eu comecei a descobrir um mundo que era totalmente novo para mim. Apesar de eu ser da área da saúde, eu jamais tinha entendido, ou jamais podia imaginar que uma pessoa dentro do espectro pudesse ter um comportamento social que não levantasse suspeitas nenhuma, ou que esses sintomas pudessem ser mascarados de alguma forma. Enfim, nós o levamos para fazer o teste com um profissional aqui na Flórida e ele foi diagnosticado no dia 1º de dezembro, a 45 dias do seu aniversário de 15 anos. Nosso filho recebeu um diagnóstico de autismo nível 1, o que era antigamente chamado de Asperger's. Ele recebeu um diagnóstico de depressão severa, de transtorno de ansiedade, e os testes cognitivos dele estavam extremamente acima da média, para todas as áreas: linguagem, inglês, matemática, raciocínio lógico, mas a questão social era um pouco abaixo da média. Aquele diagnóstico ele veio assim como uma bomba na minha vida, do meu esposo, do nosso filho mais novo. Era algo tão novo, tão assustador, tão diferente, mas mal sabíamos que ali a gente começava uma jornada sobre a descoberta do que é autismo, uma jornada sobre como o autismo pode afetar a vida de um adolescente que tem um diagnóstico tardio e de como um diagnóstico pode afetar a vida de uma família. Mas dentre todas essas coisas, nós temos aprendido, vivido e entendido que o autismo não é uma doença. O autismo é só uma condição mental, uma característica neurológica, na verdade. Assim como é uma característica a cor do cabelo, a cor da pele. Nós temos entendido que nós temos um papel de ajudar as pessoas a entenderem que os autistas são diferentes, mas não são doentes. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar e repartir. E é sobre isso que um dia meu filho ainda vai estar pronto para se expressar também. Muito obrigada.